Você tem uma atuação, uma luta contra a doutrinação Sim. ideológica nas escolas, até nas universidades, como você mencionou há pouco. E essa cooptação das mentes vulneráveis, no caso das crianças, adolescentes, que ainda não têm uma formação, uma visão de mundo plena, completa, como é que se pode impedir que esses militantes travestidos de professores, existe alguma maneira de impedir? Porque isso é feito de uma forma tão velada, né? É um processo que começou há 50, 40 anos atrás. Então, eu muitas vezes me fiquei pensando assim, como que a gente faz para reverter isso? Afinal de contas, os professores que ensinam os próximos professores são completamente ideologizados. O sistema de ensino superior que vai produzir a próxima geração de professores é, na verdade, um corredor polonês de doutrinação. Então, Uhum. se você coloca pessoas ali para entrarem para a educação, elas vão acabar saindo do outro lado completamente deformadas. É um ciclo vicioso tão bem elaborado e tão bem protegido e blindado que é difícil você imaginar uma maneira de penetrar isso daí. Tá? Uhum. Seriam necessárias gerações e gerações, só que a gente não tem todo esse tempo para poder esperar. Mas qual é a autoridade maior no que diz respeito à educação das crianças? São os pais. A gente tem que parar um pouco de trazer a briga para cá, como se fosse uma imposição autoritária de parlamentares, de legisladores, e devolver o poder para quem nunca deveria ter aberto mão dele, que são os pais dessas crianças. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz em Goiânia. A gente criou uma plataforma que chama Nossos Filhos. Nela nós colocamos ali, listamos todas as escolas de Goiás, desculpa, de Goiás, todas as escolas, e começamos a divulgar para os pais em grupos de escolas, nas minhas redes sociais, falando o seguinte: olha, se houver alguma doutrinação na sua escola contra o seu filho, você vai fazer esse relato, colocar aqui nessa plataforma e a gente vai atrás e mobilizar os pais daquela região. Então, um professor de uma determinada escola fala que a polícia é responsável pela barbárie, uma escola caríssima, do setor mais nobre de Goiânia. Ele solta uma charge, vou dar um exemplo para você, falando que a polícia é responsável pela barbárie na sociedade. Uhum. E o pai do aluno colocou na plataforma, eu recebi, joguei nas minhas redes e mobilizei os pais. Pais da escola tal, o professor falou isso, vocês vão aceitar? Os pais foram até a escola, reclamaram, eu tô falando assim, 20, 30 pais ligando, indo lá, Uhum. reclamaram. No final do dia, o que aconteceu? Esse professor foi demitido. E aí a imprensa publica isso, todas as escolas ficam sabendo. Depois, uma outra professora vai trabalhar com a camiseta escrito seja marginal, seja herói. Eu mobilizo os pais, eles vão até a escola, a professora é demitida. A imprensa publica isso, eu publico nas redes sociais também, todas as escolas ficam sabendo. O que eu fiz? Eu dei voz aos pais, não determinei que eles deveriam fazer nada, eu dei voz a eles. E eles conseguiram fazer com que os professores que estivessem doutrinando fossem demitidos. Os professores de Goiânia agora morrem de medo de doutrinar. Inibiu. Eles andam em ovos agora. Eles não, você pode ser de esquerda, de direita, não importa. Eles sabem que se eles tentarem doutrinar, aquilo que eles falarem em sala de aula vai chegar até a plataforma Nossos Filhos, vai ser divulgado Uhum. e alguém vai lá reclamar da escola com eles. Até professores de escolas estaduais foram suspensos, foram exonerados pelo governador para uma professora falando que alunos de 13 anos tinha que dar, meninas tinham que dar muito e meninos tinha que, eu vou falar, Uhum. fala dela, tem que É a comer fala até dela. o piu-piu ficar ralado. Uhum. Falando isso para crianças de 13 anos. O governador, passei para o governador e falou e demitiu. Então, assim, através da autoridade dos pais, a doutrinação em Goiânia praticamente hoje não existe. E é isso que a gente pretende fazer. É colocar voz aos pais. São projetos que eu quero fazer aqui, que eu estou apresentando aqui na Câmara dos Deputados, mas os pais precisam entender que não adianta criar filho, não é só ir trabalhar e voltar e assistir um filme, não. Tem que estar lá, tem que estar atento, tem que ver o que Uhum. os filhos estão estudando, tem que conversar com eles, tem que ir na reunião dos pais. Somente a família vai resgatar a educação do Brasil. Você esteve envolvido na realização, recente agora, de uma edição do seminário sobre doutrinação ideológica no ensino, que ocorreu agora em Brasília. O evento falou sobre a Conferência Nacional de Educação, CONAI, né? Uhum. E no Plano Nacional de Educação, PNE. Por quê? Explica pra gente. Tudo isso que eles fizeram durante 40 anos foi velado. Foi de forma subliminar. E sempre que a gente falava que existia, nós éramos dados como conspiracionistas. Ou pessoas que queriam acabar com a educação, que Uhum. odiavam professores. Esse PNE é um documento, é uma evidência, na minha opinião. É um documento que prova que tudo que nós falamos ao longo dos últimos anos é a mais pura verdade. Só que agora eles querem institucionalizar a doutrinação.
Um plano nacional de educação que não tem absolutamente plano nenhum para a educação, Marcos. Nós estamos falando 38% dos alunos do ensino superior que são analfabetos funcionais e 2/3 que não conseguem fazer cálculo básico em matemática. Ensino superior. Então uma pessoa forma para ser advogado sem conseguir ler um parágrafo. Uma pessoa forma para ser engenheiro sem conseguir fazer 6 vezes 3. O que eu fiz? Bom, eu fiz esse seminário para trazer a conscientização de que esse plano não pode ser aprovado. Lá se fala em ideologia de gênero 36 vezes e matemática 4 vezes. Fala sobre LGBT 26 vezes e sobre biologia 2 vezes. Não fala um método que se deve acabar com o analfabetismo funcional no Brasil. Não tem absolutamente nada de cunho para melhorar a educação, nem sequer menciona o problema da educação principal hoje no Brasil, que é o analfabetismo, a incapacidade de alfabetizar até determinada idade, não consegue fazer cálculos básicos de matemática. É como se esse problema não existisse. Ao invés disso, querem transformar nossos filhos em militantes ideológicos, né? E aquilo é uma prova. E aprovar isso, aí até eu vou poder perder o direito de reclamar de doutrinação, porque vai ter sido oficializado, vai ter sido transformado em lei, que o professor tem o direito de perseguir um aluno que pensa de forma diferente, que uma escola vai poder expulsar um aluno que é cristão porque ele defende os valores da Bíblia. Isso não pode passar de forma alguma. Então o seminário foi uma forma de trazer essa conscientização, que é o que a gente está tentando fazer aqui na Câmara dos Deputados.